a Maria Lúcia também, se quiser dar um oi. Oi, eu não sabia se vocês já tinham me apresentado, eu cheguei tarde hoje, então eu sou a Maria Lúcia Oppermann, sou professora associada do Departamento de Ginecobstetrícia da Faculdade de Medicina da URGS, e faço parte desse grupo de trabalho do COVID na gestação, do qual a Evelyn também é uma das participantes. Sou coordenador de assistência da UTI Covid do Hospital Santa Casa de Rondonópolis. Essa é uma UTI Covid geral, Ricardo? Sim, sim. Não é obstétrica? Não. Mas como o nosso hospital é referência em obstetrícia na região, eventualmente nós temos uma demanda um pouco maior de gestantes infectadas. E vocês têm algum tipo de, assim, pessoas que fazem preferencialmente o atendimento às gestantes? Profissionais intensivistas? Não. Não. Geralmente, as pacientes, quando elas dão entrada pelo pronto atendimento obstétrico, elas são acolhidas primeiro pela equipe de obstetrícia, né? E é feito o acompanhamento em conjunto, só que muitas vezes o paciente vem regulado de outros municípios do interior e eles vêm transferidos direto para a equipe de clínica médica, mas com acompanhamento conjunto da obstetrícia também. Mas na nossa equipe de terapia intensiva, nós não temos ninguém da obstetrícia. Certo. Obrigada. Bom, tem mais alguém para entrar? Geralmente a gente começa com uns 5 minutos mesmo do horário, agora são 4h06. Às vezes entra mais alguém, mas tem diminuído um pouco o número. Acho que a gente pode começar, Ricardo, até para respeitar o horário de término, né? Porque geralmente as pessoas já se programam dentro do horário previsto. Tudo bem. Aí, eu nunca tinha participado da reunião e apresentado ao mesmo tempo. Se tiver algum problema com a apresentação, aí me avisem que eu tento ajustar aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Caso de uma paciente transferida de um município do interior para uma gestante de 36 anos, ela foi admitida no hospital direto pela unidade de terapia intensiva por quadro de Covid-19 com uma evolução de progressão rápida. Era uma paciente que deu entrada no seu município de origem com queixa de dispneia, poucos dias de evolução, e que evoluiu de forma considerável, levando a equipe do hospital de origem a abrir boletim de UTI. Essa paciente já veio com diagnóstico confirmado por detecção de antígeno nasal para Covid-19, porém não tinha nenhum exame de imagem por falta de equipamento no município de origem. Então, era uma gestante de 36 anos, sem escolaridade relatada em prontuário, procedente de Alto Araguaia, Mato Grosso. Ela estava em sua 4ª gestação, tinha 2 partos prévios, sendo os 2 cesáreos, e a história de um aborto. Era um pré-natal de baixo risco, vinha sendo realizado na unidade básica de saúde da cidade de origem, e foi transferida para o Hospital Santa Casa com uma idade gestacional de 37 semanas por um ultrassom de 11 semanas e 6 dias. Então, a gestante foi admitida no dia 16, ela tinha 3 dias de sintomas, foi realizado a confirmação diagnóstica no 2º dia de sintoma. Então, no dia anterior, ela já tinha um teste reagente para Covid-19, e na admissão, como rotina, na época nós fazíamos um teste de admissão independente do estado sorológico da pessoa,
porque muitas vezes os testes, ainda mais testes realizados em campanha, eu não sei se em outros estados tem isso também, mas aqui tem muito, chamadas unidades sentinelas, que são as unidades básicas de saúde que foram adaptadas para atender exclusivamente pacientes com quadros respiratórios. Era uma forma de triagem desses pacientes. Então, muitas vezes, o exame de diagnóstico, ele vinha, por exemplo, feito à caneta, feito à mão, impresso em xerox, né, de um formulário padrão para todo mundo, onde colocava o nome, a caneta apenas, e marcava um quadrinho, reagente ou não reagente. Então, e a gente até, pela evolução, pelo tempo de evolução atípico, comparado ao quadro, nós fizemos o teste, a sorologia, né, o teste rápido, que veio não reagente. Então, realmente, o quadro era compatível com o tempo de evolução de doença. Era uma paciente que ainda, apesar de detecção de antígeno, ela não era uma paciente soroconvertida. Ricardo, então essa data aqui deve estar errada, né? Deve ser 15 de fevereiro, né? Isso, 15 de fevereiro, isso mesmo. O que está fazendo sentido disso? Perdão. Então, ela fez o teste no dia 15 de fevereiro e foi transferida para a UTI da Santa Casa no dia 16 de fevereiro. Bom, na admissão, ela foi solicitada tomografia, ela chegou no período da noite, a tomografia foi realizada no dia seguinte, na madrugada, no dia 17. Ela tinha lesões típicas de Covid-19, acometendo 70% do parênquima pulmonar, não tinha nenhum outro sinal que pudesse sugerir algum diagnóstico diferencial como exclusão. Aqui, na radiografia AP, nós vemos que temos um infiltrado difuso, bem sugestivo da radiografia simples do paciente COVID-19, temos um discreto aumento da área cardíaca, mas que não tinha nenhuma relação com o caso. O paciente não tinha indícios de insuficiência cardíaca, não tinha congestão, nada que pudesse trazer uma hipótese de um diagnóstico diferencial. Então, aqui nós temos alguns cortes da tomografia de tórax. Nós vemos que temos lesões esparsas, uma distribuição uniforme das lesões, mas são lesões intensas, lesões que são bem características do paciente ainda na fase inflamatória de doença, paciente com lesão recente e com um acometimento bastante extenso. Isso, essa paciente, a gestante foi tratada como uma paciente de grande risco de evolução, alto risco de progressão de doença. Aqui nós temos outro corte da tomografia, as lesões ficam ainda mais evidentes, nós temos até mesmo nas áreas com menor acometimento, nós já vemos também opacidades em vidro fosco, circundando as áreas com lesões mais ativas. E aqui um corte mais basal, não evidenciamos sinais de congestão, derrame pleural, ou qualquer outra coisa, ou consolidações que pudessem nos trazer, a princípio, alguma outra hipótese, como pneumonia bacteriana, insuficiência cardíaca descompensada, miocardite periparto. Diante da gravidade do quadro clínico, uma paciente que já chegou com uma dispneia de moderada a intensa, em uso de máscara com reservatório, em fluxo elevado, foi acionada a equipe de obstetrícia, discutido o caso e proposto a intervenção, a interrupção da gestação de terceiro trimestre de gestação, né? Então, era uma paciente já com um feto com maturidade fetal presumida,
e era uma paciente que tinha alto risco de evoluir para ventilação mecânica em questão de horas ou dias. Então, isso poderia... A nossa grande dificuldade no tratamento da mulher gestante é adequar o tratamento da COVID-19, da insuficiência respiratória, ao quadro da gestação. Todos os dias, ainda mais quando nós precisamos entrar com tratamentos mais agressivos, muitas vezes uso de sedativos, bloqueadores neuromusculares, corticoterapia em dose alta, uso de vasoativos, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, no paciente em ventilação mecânica por tempo prolongado, nós temos ainda de lidar com os quadros de sepse e COVID. É muito difícil nós ponderarmos até onde ir com o tratamento e qual caminho tomar, pensando na viabilidade ou não da gestação. Então, no dia 17, foi proposto pela equipe a interrupção da gestação, houve total concordância pela equipe de obstetrícia, e a paciente foi encaminhada ao centro obstétrico, submetida a parto cesáreo. Não foi feita anestesia geral, apesar de, na maioria dos casos que nós tivemos indicação de interrupção da gestação por insuficiência respiratória, ter sido optado a anestesia geral, já com definição de via aérea, né? Mas, nesse caso, como a paciente tolerava, a equipe ainda optou por raquianestesia. E a paciente retornou do centro obstétrico, mantendo o mesmo quadro de dispneia, com um parto sem intercorrências, com máscara com reservatório a 7 litros por minuto. No dia seguinte, como já era previsto, a paciente evoluiu com falência respiratória, foi submetida à intubação já na UTI, no primeiro pós-parto cesáreo, e foi escalonado antibióticos devido à piora do leucograma. E essa é uma discussão que, na época, era uma situação muito difícil de lidar, que era a ocorrência, a determinação de sepse no paciente em terapia intensiva por COVID-19. Um número muito grande de pacientes que entravam por COVID-19 e agravavam, pioravam, evoluíam para insuficiência renal, por sepse e por germes multiresistentes. E muitas vezes identificávamos germes que não eram comuns da microbiota hospitalar. O nosso hospital, ele é um hospital de referência para a região. Então, ele atende 15 ou 16 municípios vizinhos, além dos hospitais do próprio município mesmo, o Hospital Regional de Rondonópolis, os 2 hospitais municipais, a UPA e os hospitais privados. Então, como nós sempre tivemos um número maior de leitos e nós fomos os primeiros leitos de terapia intensiva para a COVID-19, os pacientes muitas vezes chegavam de outros municípios já com esquemas de antibióticos em andamento, não guiados por culturas ou feito empiricamente por algum critério médico ou simplesmente pelo fato de era o que aquele hospital tinha naquele momento. E, infelizmente, também tínhamos aquela situação de que da instituição precoce de antimicrobianos para o paciente COVID, mesmo sem indício de infecção bacteriana. Então, foi optado por iniciar MPNEM considerando a flora local, solicitado culturas. Essa paciente... Isso mudou, Ricardo, agora? Mudou em partes. Hoje nós temos um controle melhor, só que assim, nós tivemos que adaptar toda a estrutura da UTI, nós tivemos que nos alinhar com a equipe de microbiologia
porque o número de infecções graves eram muito pequenos. Então, nós não tínhamos, e ainda não temos, uma estrutura para rodar culturas de 10, 15, 20 pacientes ao mesmo tempo. Eventualmente, as culturas, a maior demanda de culturas vinham da clínica médica, nós somos referência em oncologia também, então, muitas vezes, pacientes clínicos, né, da oncologia clínica e das UTIs pediátrica e neonatal, mas era uma demanda pequena. E, com isso, de repente, nós tivemos 20 leitos de Covid SUS, mais alguns leitos de Covid particular e convênio, recebendo pacientes de todos os hospitais, isso aumentou muito a demanda do serviço de microbiologia. Só que nós conseguimos agora, com a mudança nos protocolos de rastreio de infecção, nós diminuímos muito o número de pacientes críticos por sepse. Hoje mesmo, na nossa UTI, eu acredito que nós temos um paciente apenas, no total de 20 leitos, em estado crítico por infecção bacteriana multidroga resistente. Eu acho que também em outros lugares, aqui no Sul também, no início, e eu acho que em todos os lugares, no início se iniciava muito precocemente com antibiótico, na tentativa de melhorar a condição do paciente. Na verdade, não faz diferença, porque a maioria das vezes não há infecção bacteriana, a não ser no paciente que já ficou 1 ou 2 dias em CTI, aí a chance é enorme. Exatamente. E assim, principalmente, ainda mais o pessoal aqui que trabalha em obstetrícia, há pouco tempo atrás, e é muito pouco tempo mesmo, era muito incomum hoje nós termos de lidar com infecções multidroga resistentes, para nós termos que fazer uso de carbapenêmicos, tazocin, associar 2, 3, 4 antibióticos. E, de repente, isso virou rotina. E muitas vezes o paciente já era admitido na UTI, vindo do interior, muitas vezes uma história precária, a transferência central de regulação, né? E muitas vezes o prontuário que nos vem, e a história que nos é passada, é um pouco precário. E o paciente já chega, por exemplo, em uso de piperacilina e levofloxacino, e sem uma evidência clara de infecção bacteriana associada. Muitas vezes, quando o paciente está visivelmente e clinicamente bem, nós retiramos os antibióticos ou descalonamos, né? E aí solicitamos culturas e começamos a avaliar leucograma, febre, sinais, indícios de infecção bacteriana associada, cultura de escarro, cultura de urina, cultura de sangue. E só que muitas vezes nós não temos essa segurança, a segurança de retirar um antibiótico que já foi empregado em outro serviço, ou descalonar. Então, a gente toca o tratamento adiante até que cheguem as culturas. O outro problema é que, com esse esquema de antibióticos, há grande chance da cultura, mesmo com o paciente infectado, vir negativa. Então, nós nos víamos e nos vemos até hoje, em muitos momentos, numa situação delicada. De ter de decidir seguir ou não com o tratamento que foi aplicado no serviço anterior. Por fim, pois não, pode falar? Bem, por fim, essa paciente evoluiu com injúria renal aguda progressiva, já em acompanhamento com a equipe de nefrologia, e foi implantado o catéter de hemodiálise no dia 25 de fevereiro. E no mesmo dia, a paciente, por piora respiratória, ela foi submetida ao primeiro ciclo de prona, em 25 de fevereiro de 2021. Como dito, as hemoculturas. Hemocultura do dia 18, né, no segundo dia de internação hospitalar, negativa, mesmo com indício clínico de infecção bacteriana associada. A urocultura veio negativa também.
E a cultura de secreção traqueal, coletada no dia 24, eu não me recordo bem, mas acredito que a diferença no intervalo, nas datas das culturas, os sítios de cultura, urina, sangue e secreção traqueal, talvez foi pela disponibilidade de amostra, pela produção de escarro. Muitas vezes o paciente está em ventilação mecânica, mas ele não produz escarro a ponto de nós conseguirmos coletar o material para encaminhar para o laboratório. Também veio negativa. Mas nós tivemos, depois, quando a paciente já estava em enfermaria, tivemos duas culturas e a ponta do catéter venoso central que foi isolado Pseudomonas multissensível. A paciente ela foi traqueostomizada no dia 6 de março, por tempo de intubação prolongada. Hoje nós já mudamos isso. Antes nós esperávamos completar o 14º dia de intubação, de ventilação mecânica, para discutir traqueostomia com a família. Hoje já não fazemos mais isso. O paciente que tem um potencial de piora respiratória, que tem uma previsão de ventilação mecânica prolongada, nós já discutimos e propomos a traqueostomia precocemente. Por exemplo, nós tivemos recentemente um paciente sequelado de AVE, que evolui com insuficiência respiratória por COVID, nós indicamos a traqueostomia precoce. Assim que foi indicado ventilação mecânica, já foi discutido com a família e foi realizada a traqueostomia no 2º dia de ventilação mecânica e foi uma paciente que ficou mais de 60 dias no respirador. Então, hoje, o paciente grave, o paciente com progressão rápida de doença, o paciente que tenha fatores de risco para desfecho ruim, para desfecho não favorável, e como obesidade, diabetes, idade maior de 70 anos, sequela de AVE, nós indicamos a traqueostomia já na primeira semana de ventilação mecânica. A paciente evoluiu com recuperação da função renal e retirada do catéter de hemodiálise do dia 11 de março, e foi iniciado o desmame de drogas e sedação e ventilação no dia 12. No dia 12 foi iniciado a retirada de sedativos, descalonados sedativos, né? Reduzido a dose de opioides, iniciado o uso de Precedex para manter a paciente com uma sedação mais leve, porém, é uma paciente com uma difícil progressão de desmame. Nós conseguimos deixar a paciente totalmente fora da ventilação 10 dias depois. No dia 22 de março, nós conseguimos retirar a cânula plástica e colocar a cânula metálica na paciente. Paciente já em ventilação espontânea, consciente, com uma tetraparesia funcional, fraqueza muscular generalizada por sedação por tempo prolongado, uso de bloqueador neuromuscular, que é um grande problema também nos pacientes de longa permanência de UTI, o que atrasa muito a retirada do ventilador e a alta hospitalar do paciente são as consequências do tratamento. Os pacientes perdem muscular, uma insuficiência respiratória prolongada pela perda de força muscular respiratória, e de ventilação mecânica, e conseguimos dar alta para essa paciente no dia 12 de abril de 2021, alta hospitalar para casa. Os dados do URN.
Era um bebê do sexo masculino, a Ig, nascido no dia 17 de fevereiro, às 11h28, com peso de 3.685 gramas. Um bebê com comprimento de 48 centímetros, Apgar 8,8, e como intercorrências apresentou hipoglicemia na primeira hora de vida, um destro de 27 miligramas por decilitro, sendo corrigido e evoluindo bem nas horas seguintes. Os testes de triagem neonatal foram normais, teste do coraçãozinho, teste da orelhinha, e o bebê, já no dia 20, recebeu alta hospitalar, foi com o pai e com a avó para casa, entubada na UTI. Bom, essa paciente, Ricardo, eu gostaria de fazer umas perguntas. Essa paciente era obesa? Claro. Qual a pergunta? A paciente, qual era o IMC dela? Ou aparentemente ela parecia obesa? Sim, ela era obesa. Se não me engano, era uma obesa grau 3. Ó, essa é a tua radiografia de tórax, né? Dá para perceber. Um subcutâneo aí bem grande. Isso. Ela tem um tecido celular subcutâneo bastante. Não era uma obesa mórbida, mas assim, era uma paciente já com, se não me engano, com obesidade grau 3. Veja, essa imagem fica mais nítido. E o bebê era um bebê grande para a idade gestacional. Essa paciente não tinha diabetes gestacional identificado. Não tinha o diabetes, era um pré-natal de baixo risco, só que os pacientes, muitas vezes, não sei se talvez como consequência do tratamento ainda na gestação, foi um bebê que evoluiu com hipoglicemia pós-parto, mas foi um evento único também, e o bebê permaneceu bem. Fiz uma revisão de prontuário da equipe de pediatria, tanto que o bebê recebeu alta no 3º dia. Um bebê que deve ter feito hipoglicemia porque ele era grande para a idade gestacional. O peso dele para a idade gestacional e sexo estava em torno do percentil 90, 95. Por isso que eu te pergunto se ela tinha alguma alteração de glicemia detectada, não, né? Não tinha relato. Certo. Ela vinha de um pré-natal de baixo risco, né? Então, quer dizer, ninguém identificou nada. Se identificou, chamou, assim, se tinha, não foi chamado a atenção. Mas... possivelmente também. Como era um paciente de um pré-natal em unidade básica de saúde do interior, muitas vezes a triagem, o rastreio também para diabetes gestacional ou doença hipertensiva da gestação acaba sendo um pouco falho. Muitas vezes alguns detalhes acabam passando batido também. Não, eu acho que a pandemia também atrapalhou isso muito, Ricardo. As pacientes não procuravam as consultas de pré-natal, ficavam com as consultas mais espaçadas e não queriam ir aos laboratórios, porque os laboratórios tinham muita gente, também não faziam os testes. Eu acredito que muitas coisas devem estar unidas, se houve realmente alguma falha de triagem, que eu também não sei, como ela era obesa, é possível que ela tenha um bebê grande pela idade gestacional, pela obesidade dela. Sim. Acho que para quem está na rede básica atendendo essa mulher, né, o primeiro alerta é olhar essa paciente de uma outra forma, né? IMC alto já lá nas nossas incidências de comorbidade e risco de doença grave, a obesidade aparece no primeiro, deixa eu até baixar aqui os dados. Primeiro lugar disparado. Primeiro lugar disparado de... Você pode interromper o compartilhamento, Ricardo? Daí acho que eu consigo compartilhar os slides que estão atualizados a pouquíssimo tempo. Deixa eu só tentar abrir aqui. Então, para a gente que está fazendo pré-natal no contexto da pandemia, a primeira coisa é acender um alerta para paciente obesa. Antes da pandemia, a gente também já via, né? Na escola, a gente teve uns casos de forma muito grave, tudo bem que eram umas obesas muito graves. A gente teve, há uns 3 anos atrás, uma moça jovem que ela tinha um IMC de 70.
pós-bariátrica. Ela já tinha feito cirurgia bariátrica, tinha perdido peso e ela tinha um MC de 70. E ela foi a óbito no pós-cesárea, pela obesidade, né? Porque foi uma indução muito prolongada, chegou no expulsivo, ninguém queria operar, né? Chegou no expulsivo, não nasceu, aí cesárea, aí a hora que deitou a paciente, o pulmão, ela já tinha um TEP pós-bariátrica, o pulmão não aguentou, é como um saco de cimento em cima, não ventila, né? Ela chegou a ficar uma semana, então a gente começou a olhar as obesas grau 3, as obesas mais graves, de uma forma diferente, no sentido, a gente tem que programar melhor o parto dessas mulheres, a gente tem que tomar umas medidas antes. Agora, com Covid, mais ainda, né, gente? Porque é impressionante realmente o que a obesidade aumenta o risco. Mas, fora isso, parecia que estava tudo bem, né? Aí pegou Covid, evoluiu para um 4 grave. Deixa eu colocar aqui. Mas essa paciente saiu muito bem, parabéns, Ricardo, foi por pouco que ela um ganho. Sim, sim. Até a discussão, quando foi proposto a interrupção da gestação, a discussão era a anestesia, né? Se intubaria pro parto ou não, mas como era uma paciente que eu acho que o grande acerto foi a indicação precoce, não esperar que ela piorasse, já que era quase que evidente que ela iria sim piorar em uma questão de horas ou dias, que fizesse o parto precocemente para que pudesse fazer o parto na melhor situação, porque já tivemos situações de ter de encaminhar a paciente com indicação de ventilação mecânica para ser entubada dentro do centro obstétrico, para não expor o bebê à sedação, né? E fazer a cesárea de urgência e a paciente já voltar do centro obstétrico entubada para UTI. Ricardo, nós já tínhamos que fazer cesariana no CTI por conta da paciente não tolerar ser levada para nenhum lugar, nem para centro obstétrico, nem para centro cirúrgico. A equipe obstétrica, a equipe neonatal tiveram que se dirigir à CTI para fazer lá o atendimento. E foi gemelar, foi muito complicado. Essa é uma opção, né, Ricardo? Quando você acha que a paciente já tem uma indicação de entubar naquela hora e você vai resolver, aí acho que a melhor opção é levar mesmo para o centro obstétrico ou para o centro cirúrgico, entubar e resolver, quando você já tem a indicação da resolução e da intubação. Quando você não tem indicação da intubação, aí ok, né? Tenta fazer no outro dispositivo de suporte ventilatório, no alto fluxo, ou na máscara, para ver se ela escapa do tubo, mas tem grande chance de não escapar, né? Como essa daí não escapou. Deixa eu compartilhar aqui os slides de comorbidade. Então, comorbidades em gestantes e puérperas que evoluíram a óbito por Covid no Brasil 2020 e 2021. Então, a obesidade apareceu como a primeira comorbidade. Depois, cardiopatia e diabetes, tá? Aí, asma, bem menos, e o resto, que são coisas que às vezes a gente até tem mais medo, imunodepressão, doença hematológica, hepatopatia, foi bem menos importante. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo aqui nesses 3 principais fatores de risco, e principalmente na obesidade. Aqui o trimestre, né? Então, a maioria acaba indo a óbito no terceiro trimestre no puerpério, depois o segundo e o primeiro trimestre menos importante, mas ainda assim a gente viu óbitos no primeiro trimestre, né? E aqui são os gráficos, óbitos em média móvel, aqui a média móvel em vermelhinho. Aqui, a gente está vendo uma tendência, parece que a gente está começando a ver uma tendência de queda que tomara já seja o impacto da vacinação, né? Eu acredito que sim. Mesmo assim, em 2021, a gente está com muito mais internação e óbito por semana do que em 2020. Mas, no hospital que eu trabalho, que também é um hospital de referência para Covid, o menor número de pacientes Covid positivos na hospitalização, no hospital, o menor número em 2021 ultrapassou o pico de 2020. Então, na dia de 21, mesmo assim, já superou o pico de 2020. Então, realmente, 2021 foi a onda máxima, espero, do Covid-19. Espero que não tenha nenhuma outra.
E em relação à obesidade, não é só nas gestantes, né? Em todos os pacientes, praticamente, a gente vê a obesidade como um dos principais fatores de risco, se não for o maior, eu acho que é o maior. Assim, eu acredito que sim, principalmente quando a gente fala no paciente que evolui de forma atípica. Ou quando nós recebemos, por exemplo, um paciente jovem na UTI, isso eu falo ou abaixo de 35 anos, os pacientes que evoluem mal, que têm uma evolução ruim, a grande maioria é obeso. Então, assim, a obesidade tem se mostrado um fator de risco maior para mau desfecho. E outra coisa, Ricardo, que não está, né, que eu imagino, uma coisa que você falou que é importante, que é a questão do antibiótico, acho que tem uma ansiedade de quem vê o paciente aí nas beiradas com Covid, de achar que tem que dar um antibiótico, que isso vai prevenir a evolução para doença grave, mas infelizmente não vai, acaba dificultando a vida do intensivista depois, né? Porque aí chega, já queimou antibiótico, que você falou que daí a cultura da negativa, você não conhece metade do inimigo, né? Dificulta muito. E a outra Dificulta coisa que muito. imagino que deva ter sido feita é o corticoide e anticoagulação. Até porque essa paciente, vários fatores de risco para trombose, Covid, cesárea e obesidade, né? E aí a dose, que talvez eu carregasse um pouquinho a mão na dose, a depender do peso dela, e com internação em UTI, hemodiálise, acho que essas pacientes a gente pode chegar um pouquinho mais perto da dose terapêutica. Não sei como que vocês têm feito aí. Com relação à coagulação, exceto quando o paciente tem outros fatores de risco, outros fatores de coagulopatias, nós usamos a dose profilática. Nós usamos a enoxaparina, 40 miligramas, dose única diária, durante todo o período de internação. Com relação à corticoterapia, na época nós usávamos, existia um consenso, né, da dose de 6 miligramas de dexametasona para todos os pacientes, independente de peso e sem equivalência de dose, né, para os outros corticoides. Hoje nós já temos evidência suficiente para individualizar isso. Então, hoje, cada vez mais aborda-se em estudos outros corticosteroides e também nós temos um intervalo terapêutico na dose anti-inflamatória, que nós podemos usar de 6 a 20 miligramas por dia, e com isso nós vamos considerar peso do paciente, tempo de progressão de doença. Então, mas na época de rotina, nós usávamos 40 miligramas de enoxaparina, dose fixa, exceto quando existia algum outro fator de risco que demandasse dose maior ou menor, como, por exemplo, o paciente com insuficiência renal crônica, paciente dialítico, já previamente dialítico. Nós usávamos, sim, uma dose menor, geralmente 20 miligramas de enoxaparina por dia, sangramento, né? E nós usávamos como dose fixa 6 miligramas de dexametasona, que foi o tratamento empregado para ela na época. Eu não tenho experiência com dose maior de corticoide, a gente acabou usando sempre 6, mas os outros intensivistas já falaram isso de casos graves que acabaram melhorando com uma dose mais cavalar de corticoide. Agora, vocês já entram direto com uma dose maior ou entra com 6 e depois, se precisar, aumenta? Já na avaliação inicial, nós já avaliamos, individualizamos a dose de corticoide, não existe uma regra, mas assim, essa paciente, por exemplo, se ela chegasse para mim hoje, com uma paciente uma paciente obesa, uma paciente com uma progressão rápida de doença, uma paciente com indícios clínicos de uma atividade inflamatória aumentada, e com um alto risco
de progressão rápida de doença, era uma paciente que eu entraria com uma dose maior. Hoje, eu recebendo ela na UTI, eu entraria com 20 miligramas nos 5 primeiros dias e depois reduziria a dose a partir do 6º dia. Os estudos não trazem grande diferença na mortalidade, com a diferença de doses de corticoide, mas existe no tempo de internação e principalmente com relação às sequelas. Nós temos, a maioria dos estudos demonstram uma incidência de fibrose pulmonar menor quando iniciada uma corticoterapia mais alta. E por quanto tempo vocês estão usando agora os mesmos 10 dias? Os mesmos 10 dias, podendo se estender, conforme caso clínico, né, por mais alguns dias. Só que, de regra, a gente suspende no 10º dia, observa, se o paciente apresentar, por exemplo, sinais de piora da doença, muitas vezes o paciente faz um efeito rebote. Quando você suspende a corticoterapia, o paciente começa a apresentar febre, mesmo sem evidência de infecção bacteriana associada, ele começa a ter piora do PCR, e então a gente acaba retomando o esquema de corticoide por mais 3, 4, 5 dias, e também quando o paciente começa a apresentar algum indício. Não é comum que isso aconteça com apenas 10 dias de corticoide, mas quando você tem um paciente que apresenta algum indício de falência aguda suprarrenal, nós retomamos o uso de corticoide até garantir estabilidade clínica do paciente, e depois o desmame nós nos preocupamos depois. Ok. Maria do Carmo levantou a mão, por favor, Maria do Carmo, pode falar. Tá, boa tarde, Ricardo. Eu sou aqui do Rio Grande do Norte. Eu queria perguntar para você, como é que foi a alta dessa paciente? Você tem notícia, como é que evoluiu essa paciente no puerpério, né, depois que ela recebeu alta? E como é que está a evolução desse bebê? Porque é uma paciente de risco, uma paciente com obesidade, que fez, então, e se vocês têm esse link com a unidade básica? Muito importante essa história. Não, mas com relação ao bebê, o bebê foi um bebê que passou bem nos primeiros dias. Nós tínhamos bastante relacionamento com a família, né? O pai esteve presente todos os dias nas visitas. Nós acompanhamos a paciente na enfermaria também, né? Então, nós tínhamos nesse período de madrugada, nós tivemos um contato, um vínculo próximo com a família, até o dia da alta hospitalar. Mas, assim, era uma paciente com alto risco de complicações após o tratamento. É uma paciente que ela foi infectada, é uma paciente que evoluiu com disfunção renal, uma paciente que evoluiu com choque séptico, uma paciente que teve uma reabilitação prolongada. Então, assim, nós sempre tivemos o cuidado de manter a paciente no período intra-hospitalar, principalmente o paciente do interior, e nós sabemos que se tiver violência após alta, muitas vezes o recurso, esse paciente pode não aguentar uma transferência de novo para Rondonópolis. Então, geralmente, nós encaminhamos em área ambiente, não costumamos indicar o paciente, a alta para o paciente ainda em oxigenoterapia domiciliar. O paciente vai sim para fisioterapia pós-alta, mas o ideal é que o paciente esteja pelo menos caminhando com apoio. Muitas vezes isso demora para a gente conseguir. As consequências da exposição prolongada a opioides, sedativos e bloqueadores neuromusculares, ainda mais num tempo, no início da pandemia, que nós tínhamos a disponibilidade, mas nós não tínhamos muito link com a doença, nós não tínhamos, a nossa maior preocupação era manter o doente vivo e as intercorrências e as consequências do tratamento. No começo nós tínhamos um índice de sequela muito maiores.
Hoje, nós já costumamos mandar o paciente já numa condição onde ele tenha baixíssimo risco de retorno à unidade hospitalar por complicação. Recentemente, nós recebemos uma outra paciente, uma paciente de 30 anos, eutrófica, não era obesa, que retornou por complicação pós-tratamento, mesmo após por estenose de traqueia, um paciente também do interior. E, então, assim, nós temos que observar todas as possibilidades de complicações pós-alta e, se possível, protelar essa alta para observação do paciente para uma alta mais segura. Como está a situação de vacinação aí de vocês, Ricardo, agora, de gestante e da população geral? Vocês já notam uma diferença? Sim, bastante. Hoje mesmo eu dei uma entrevista para a TV para discutir a queda de ocupação de leitos clínicos e de UTI para pacientes COVID. Só que, assim, foi uma situação que foi influenciada tanto pela intensificação das vacinas, né? Nas últimas semanas, por exemplo, na nossa cidade, foi construído um posto de vacinação, um centro de vacinação na Secretaria de Saúde. Hoje a vacina está, já há algumas semanas, ela está disponível para pessoas na faixa de 30 anos com comorbidades, e agora já está disponível para a população geral, e tem um controle, uma busca ativa, né, para os pacientes que não retornam para a segunda dose, e isso tem colaborado. O paciente imunizado, ele acaba servindo como uma barreira para a propagação da doença. E tivemos na nossa cidade também algumas medidas restritivas. A prefeitura, na semana passada, houve uma liberação, houve como eu diria, uma flexibilização, né, das restrições, mas nós passamos praticamente um mês com restrição, comércio mantendo aberto apenas durante o dia, comércio todo fechado a partir das 20 horas, toque de recolher após as 22. Então, isso contribuiu também para a redução da taxa de ocupação. Mas hoje estava conversando com alguns colegas, discutindo nos grupos médicos, ainda existe uma expectativa de uma possível aumento na demanda por leitos nas próximas semanas, como consequência do afrouxamento das regras. A gente tem visto isso aqui nas cidades maiores, entre o pessoal muito jovem, que estão se comportando como se não houvesse pandemia, né? Como se tivesse tudo normalizado já, e na verdade eles não estão imunizados. Sim, e nós não sabemos, nós não temos ainda... E a parte ruim disso, além de encher o hospital, além do risco de vida para a própria pessoa, é permitir que a circulação do vírus provoque aparecimento de novas variantes, né? O que torna ainda mais letal, mais perigoso o vírus. As pessoas parecem que não têm uma noção da comunidade. Mas eu acho que realmente estamos diminuindo. Espero que a gente não volte a aumentar. Então, eu acredito que, mesmo com... Nós temos algumas regiões, eu vi no diários, algumas regiões estão realmente adiantadas em relação a outras na imunização, mas principalmente situações... No Centro-Oeste, por exemplo, nós temos uma taxa de vacinação ainda muito baixa, nós temos uma taxa de segunda dose muito baixa, temos indivíduos que receberam a primeira dose, que houve atraso no fornecimento da segunda dose, ou que não procuraram as unidades para receber a segunda dose. Então, nós não podemos considerar essas pessoas imunizadas. E nós não sabemos também
ainda o quão duradouro essa imunidade. Se nós teremos que tomá-la, o que é possível que nós tenhamos que fazer doses de reforço ao longo da vida, eu acredito que sim, mas ainda não temos critérios, não temos evidências claras para isso, para determinar isso. A terceira dose da Pfizer já está em questionamento pelo CDC, e eu acredito que vai haver inicialmente vacinação anual. Precisa ter evidência e precisa ter vacina também, né, gente? Principalmente vacina. Nem a primeira leva, né? Quer dizer, tem gente que já vai dar 6 meses da primeira vacina. É isso aí. Aí também, se não tiver vacina, faz como? Acaba... Aqui em São Paulo, eles estão anunciando que vai terminar em agosto, até os 18, aí vai ampliar para adolescente até 12. Bom, e depois, vamos poder vacinar o resto? Porque não tem certeza da imunidade, dependendo da vacina, provavelmente não é tão duradoura mesmo. Então, ainda temos um percurso pela frente, né? Acho que vai melhorar, pelo menos no começo desse ano, que foi uma explosão, né? Março, aqui, fevereiro, março, abril, aqui em São Paulo, com quem a gente conversava, não tinha lugar em leito nenhum. Nem hospital privado, nem hospital público. Era um escalonamento mesmo do tipo, quem vamos entubar hoje, né? E agora já deu uma melhorada, mas ainda tem óbito, ainda tem gente que pega, é o que você falou, a gente precisa de uma vacinação em larga escala para a gente poder proteger a população como um todo. Na hora que a gente não tem essa vacinação, você acaba tendo uma proteção mais individual, ou às vezes nem isso, né? Mas, enfim, na gravidez, a gente espera que com a vacina melhore, né? Que a gente não tenha mais esses quadros tão graves. Essa paciente muito provavelmente foi internada antes da vacina, né? Porque foi março, abril, né? Foi em fevereiro. Fevereiro, então. A vacinação começou em maio, né? Não estava vacinada com certeza, e mais um pouco ela não voltava para casa. Se uma mulher jovem com 3 filhos, e ainda, como a Maria do Carmo perguntou, ela pode até ter saído bem, mas isso não significa que ela não esteja carregando alguma lembrança da doença, seja ela motora, seja ela psicológica, seja ela respiratória, que o sistema também não está preparado para acolher, né, gente? No fundo, a gente não está preparado para acolher isso nas mais variadas, nos mais variadas esferas aí do que é preciso, né? Mas saiu, né? Depois dessa, eu falo que depois dessa, ou a pessoa, sei lá, deprime, ou ela ressignifica a vida e nunca mais chora, né? Do tipo, escapei, né? Porque eu tive umas pacientes que a gente vê que, ai, doutora, eu ainda choro quando eu penso, e eu tive outras que, ai, doutora, quando eu penso, meu Deus, eu escapei. Você vê que a pessoa está feliz, assim, de estar contando a história dela. Mas o sistema também acho que não está preparado aí para lidar com as sequelas ao longo prazo da doença. De um modo geral, é o que eu sempre falo, quem está na porta tem que acender uma luz vermelha quando vê essa mulher antes da Covid, que é para alertar, e agora com a vacina a gente tem que orientar que pode acontecer isso para as que não querem vacinar. Felizmente, acho que a gente tem uma aceitação relativamente boa da vacina, mas sempre tem uma ou outra que hesita, né? E que, apesar da vacina, ainda manter o distanciamento social, que acho que isso ainda vai ser mais um tempinho aqui no Brasil, né? Eu dei uma olhada no chat, eu não vi nenhuma pergunta, só a Maria do Carmo que tinha levantado a mão. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Sempre eu recomendo, Lúcia, que usar máscara, o álcool e distanciamento vai ser uma constante em nossas vidas durante muito tempo ainda. Porque, apesar da vacina, tem certeza realmente que tem algumas pessoas que tomam a vacina e que teve o Covid, e a gestante, a gente tem que ter essa vigilância contínua na gestante e na puérpera. E esses bebês que a gente não sabe como é que eles vão evoluir, né, também. Então, assim, a preocupação com a atenção básica, né, que é realmente onde tem... na minha ótica, eu acho que tem que fazer um treinamento muito grande com o pessoal da atenção básica e, principalmente, os agentes de saúde, né, que são as pessoas que realmente estão visitando as famílias e que eles têm noção do que é um agravamento, uma sequela,
de uma paciente que teve Covid. Mas é isso. Amanhã eu vou faltar, viu? Que amanhã, aqui em Natal, está havendo uma oficina da OPAS e Ministério da Saúde, zero mortalidade materna por hemorragia. Que, infelizmente, é a segunda causa de morte materna aqui no nosso estado. Hemorragia pós-parto. Haja trabalho, né, Maria do Carmo? Exato. Agora que eu não estou na linha de frente, mas fazendo obstetrícia, mas eu tenho me empenhado para levar isso para a atenção básica, ver se melhora realmente o atendimento a isso. Mas a difusão da informação é muito importante, né? Porque a difusão da informação, a capilarização da informação é muito importante, porque pode chegar lá na beirada e evitar aí um atendimento, evitar aí um desfecho ruim. Então, até quarta-feira estarei de volta, se Deus quiser. E o Urian deve estar por aí também, né? Não sei se ele vai hoje. São os dois presentes com maior frequência. Foi. É verdade. Bom, gente, eu vou então já caminhar para o final, vou me despedir. Hoje é minha última participação, que a gente tem mais, acho que uns 10 dias no máximo, termina acho que quarta, né, Maria Lúcia? Quarta que Não, exatamente, termina quarta, da próxima semana. Pois é, já estou ficando com saudade de vocês, viu? Mas a gente vai poder fazer umas reuniões online. Então, gente, eu agradeço. Espero. A participação de todos, a gente aprende muito também com os casos, acaba tendo uma visão mais ampla, que é muito importante, né? Saber que nós não vivemos só na bolha onde nós estamos inseridos, né? O contexto de atendimento do Brasil é muito diverso, isso acho que faz parte do nosso aprendizado. A gente tanto traz algumas coisas, como acho que aprende muito mais. Agradecer a Karen, que ficou aí fortemente, deve saber bastante de Covid. Se alguém tiver dúvida, a Karen não é médica, ela é biomédica, mas pode ligar para ela, porque ela viu todas, né? E sempre muito responsável na organização das reuniões, na passagem dos casos para a gente. Tem que ficar aguentando o médico e correr atrás de médico, que é um ser difícil de correr atrás, viu, Karen? Mas super obrigado, gente. A gente vai se ver em outras oportunidades, se Deus quiser. Se der certo, eu entro em mais alguma reunião da semana, mas também não dá para prometer, porque a gente não está dando conta da vida online, viu? Eu não estou dando conta, não sei vocês. Eu imagino um canal de comunicação que eu não sei nem onde eu olho. Se eu olho o WhatsApp, e-mail, aplicativo, não sei nem onde eu olho. Mas foi ótimo, viu? Mas eu ainda vejo vocês na quinta-feira que vem e na próxima segunda. E aí vou me despedir da Karen também, que foi a presença mais constante e mais segura. Sempre ela estava presente com o link, com a aula, com o caso. Agradecer a Maria do Carmo e Yura, que estão sempre nos prestigiando e sempre fazendo considerações pertinentes, muito legais para as nossas discussões. E todo mundo que dedicou aí 1 hora e meia, um dia, 2 dias para parar a sua rotina atribulada e entrar na reunião. Se uma pessoa pensou em alguma coisa lá na hora de um atendimento, já valeu a pena. Bom, pessoal, também agradeço. Agradeço a oportunidade da discussão de caso. Obrigado, Karen. Desculpa pela demora, obrigado pela paciência. Ricardo, é super importante a participação dos intensivistas nessa situação, junto com os obstetras. Além da gente ter aprendido um monte com você, sem dúvida, a gente tem uma ideia muito mais real da evolução da paciente. E vocês têm uma ideia muito mais dramática do que cuidar de 2 pessoas ao mesmo tempo, né? E saber que pode morrer, você pode ter 200% de mortalidade, né? Exato. E não uma pessoa só, que é o uma morte só. Obstetrícia, né? Ou 3. Eu já tive a perda de uma gestante gemelar. Correto. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Ficar com saudade de vocês, mas espero que o Ministério vai continuar agora trabalhando a atenção básica, que eu sou pertinente com a atenção básica. E é muito importante mesmo. E quando acabar a pandemia, a gente vai ter amigo no Nordeste, passar um calor, pegar um vento. Hoje a Maria do Carmo até mudou o fundo dela, tá cheia de livro. Mas tem sempre uma praia aí para a gente, paulistano, ter inveja, né? Hoje é 26 graus, viu? 26 tá frio graus. Aí, né? Tá frio, 26 graus tá frio.
né? O pessoal do Rio Grande do Norte está frio. Aqui em São Paulo está até sol, tá uns 18 graus, está ótimo. Tchau, gente. Até mais. Ok, tchau, tchau, gente. Até quinta, então. Tchau.